As mentes humanas, né, são guiadas por filosofias. As filosofias às vezes são conscientes e às vezes são inconscientes. Nesse planeta Terra passou 4 filosofias dominantes assim que condiciona a mente humana, que influencia a mente humana. A primeira dela é a filosofia do materialismo, que tudo é matéria, que não existe alma. O nível mais elevado dessa filosofia chegou a se concretizar na forma da filosofia comunista, né? Que é uma filosofia baseada no materialismo. No materialismo e coletivo, né? Sim, mas é contraditório falar de materialismo e coletivo ao mesmo tempo. Aí essa mistura de sentimentalismo entra no meio. Porque quando é materialismo, que coletividade você está falando? É verdade. Matéria não tem alma para se juntar com alguém. Se eu sou uma matéria, você é uma matéria, tudo que precisamos ser arroz e feijão. Agora, eu comendo, morrendo, qual a diferença faz para uma matéria? É verdade. Né? Mas aí você veja que ela é construída nessas ideias do coletivismo, na ideia da igualdade, na ideia de tal. Mas são assuntos que não são do materialismo. E, portanto, se a base é materialista, aí você fala a questão da igualdade de tal, não vai dar. O Marx, que trouxe o comunismo como filosofia, o marxismo, ele não chegou a dizer essa coisa dessa forma. Ele não chegou a dizer que todo mundo vai ser igual. Não, ele exatamente esperava que a sociedade capitalista vai evoluir até ser o ponto máximo de evolução. Ele achando que os humanos, quando tem muito, vão se satisfazer o que tem. Isso também foi um erro psicológico dele, porque mais tem, mais quer ter, a não ser que comece a alimentar os outros níveis da mente, que não são materiais, elemento psíquico, elemento psicoespiritual. A fome dos seres humanos, quando alguém não está amado, por exemplo, o que acontece? Começa a comer muito. O cara entra em conflito com o namorado ou namorada. O que acontece? Adoece. As necessidades psíquicas são tão reais como a necessidade material de se alimentar. Mas como essas partes são eliminadas do processo, porque a visão materialista é materialista, aí nem chegaríamos nessa visão do Marx de uma sociedade onde há desenvolvimento máximo, que ninguém precisa pegar de ninguém, todo mundo vai dividir tudo. Então, a filosofia materialista reduz, de uma certa forma, a expansão psíquica. Quando você está falando de expandir, né? A expansão psíquica porque ela se mantém dentro da cerca do materialismo. Isso já está mudando muito. Até então, a física nossa, a física newtoniana, que é a física que faz daquela massa, celeridade, essa coisa, essa física nos ajudou muito a ter essa beleza que temos hoje. Mas hoje já estamos mudando. Sim. Está se entendendo aquelas verdades antigas do yoga, que na verdade uma estrutura material não é material. A matéria é nada mais que uma consciência condensada. Significa que da consciência pura que gerou o mundo inteiro, essa consciência foi se densificando, criando diferentes mundos, até chegar na criação dos elementos que formam a matéria, os 5 elementos, se densificando juntos, significa redução de ondas, de frequência, aí gera algo que nós sentimos que tocamos. Essa visão hoje na física quântica está sendo aceita. E significa, então, mudança muito grande. Se a matéria não é mais matéria. Algum fala, inclusive, que no centro do átomo é um vazio cheio de energia e consciência. Então, mudou tudo. Então, visão materialista. Você quer falar? Não, pode continuar. A segunda, além da visão materialista, é a visão egoísta. A visão egoísta é a expressão dele é o capitalismo. O capitalismo, onde canta um monte de glória do capitalismo, como o mais hábil, aquela coisa do Darwin mesmo, né? É baseado nisso. E claro, como teoria, né? Fala que eu me lembro fazendo aula de economia há algum tempo da minha vida, né? Eu fui fazer aula de economia, estudava engenharia. Eu estava vendo contradição no que os economistas falavam que estava acontecendo. E o mundo real que você via? No mundo real, a vida estava sendo difícil.
nas teorias econômicas, o país estava melhorando. Estava prosperando. Aí que você descobre que o PIB é medido por uma real muito grande, mas junta os bilionários dono, detentor do capital máximo, é um monte de povritos que não tem nada. E aí fala que a renda média daquela cidade é tanto. Mas na real não é. Não é real. Então a PIB não é uma base de medir o bem-estar de desenvolvimento. E a inflação também, né? Hã? A inflação também, a gente pode dizer, porque as necessidades de consumo são diferentes, não, né? A inflação necessita uma correção de salário. Quando a inflação, o preço sobe das bens de consumo, necessidades básicas, porque o petróleo vai subir, tudo começa a subir. Mas o salário das pessoas não sobe. Então, o que você comprava ontem, como já está acontecendo, inclusive aqui no país, o que você comprando com 50 reais hoje, você precisa hoje de 250 reais para comprar. E quem está ganhando tanto para ficar gastando 250 reais numa compra durante o mês inteiro? Aí que as pessoas começam a se alimentar com pão, com água, com coisa que não alimenta. Sim. Né? Então, o capitalismo parte do princípio que o ser humano é um ser extremamente egoísta, e que esses seres egoístas juntos lutando para suas necessidades egoístas vão garantir o bem coletivo. E eu acho engraçado, Monge, como as redes sociais elas fizeram tanto para que isso acontecesse de forma mais rápida. Porque, por exemplo, eu vejo que existem demandas que o capitalismo inventa que não existiam antes. Justamente para a gente ter necessidade de coisas que a gente não teria. Quer ver? Por exemplo, eu vejo muito hoje, quando um casal vai ter um filho, hoje em dia tem que fazer chá de revelação para saber o sexo da criança, e aí há uma festa. No primeiro ano da criança, fazem o mêsversário, que é o aniversário do mês de cada criança. Então, são demandas que hoje as pessoas têm, que foram totalmente criadas ali por redes sociais, por capitalismo, que a gente não teria necessidade nenhuma disso. E ainda mais vivendo num país que a gente vê tanta gente com tanta falta do básico, né? Sim, sim. Inclusive, essas pessoas com falta de básico também fazem essas festas. Exatamente, porque é uma necessidade criada que a pessoa tem e nem sabe por que tem. Que na verdade, o capitalismo, ele encanta as pessoas. Realmente, o desenvolvimento que nós temos hoje foi impulsionado pelo capitalismo, né? A Revolução Industrial, ela mudou a vida no planeta Terra, né? Mas junto com essa Revolução Industrial, em 1971, quando o presidente americano Nixon, né? Ele tira o lastro de ouro do dólares. Virou só papel. Vira só papel pintada, imprimido em gráfica, com o título lá em cima, Legal Tender. Significa, legalmente, você pode trocar produto e mercadoria com ele legalmente. Até esse momento, a economia do John Maynard Keynes era a economia onde o Estado tem responsabilidade com as pessoas. A força da economia, nessa economia, como se diz, do bem-estar, como é chamada, né? É baseada na produção. A produção industrial, a produção de um país, que determina a potência econômica do país. Então, até então, os produtos que eram produzidos tinham uma qualidade de durabilidade, era uma competição na eficiência do produto. Uhum. Aí depois mudou, depois de 71, vem o Milton Friedman. Ele não vem, os políticos, o anuente, né, se torna ele o herói da economia, o grande sábio da economia, que não era, porque não tem um professor brasileiro economista que era conhecido como um grande professor. Nós temos um geógrafo brasileiro, o Milton Santos. Milton Santos. Ele fala da geografia de uma forma que ninguém nesse planeta Terra falou. É um gênio. Internacionalmente, ninguém fala dele. Ninguém fala do Milton Santos. Milton Santos então, a promoção no MLB. Então, a promoção da intelectualidade, das cabeças intelectuais,
não depende da capacidade intelectual das pessoas. Depende do país onde você nasceu e da promoção que você ganha dos políticos e, consequentemente, também da mídia, porque o político sozinho não decide. Tem uma mídia junto e Milton Friedman se tornou um grande herói. Mas é incrível, como se diz, é coincidência muito grande que, ao mesmo tempo que para a paridade do ouro com lastros de o dólar com lastros de ouro, começa uma economia mais de especulação. Bolsa de valores. Aí você não precisa mais investir em construir indústria. Você pode investir dinheiro para ganhar dinheiro no dinheiro. Você não precisa pagar nem salário para ninguém. É só investir no Bitcoin e você ganha. Investir na bolsa de valores, você ganha. Mas algum ganha, algum perde. Grande maioria perde. E os grandes ganham, né? Os grandes ganham. Mas essa economia, o que ela se tornou? Tão competitiva, que ela se tornou tão criativa. A qualidade dos produtos mudou. E a mercantilização, ou a promoção dos produtos, ficou tão grande que, para movimentar a economia, uma lei, a economia tem que ser movimentada, tem que andar. Se ela não andar, a estagnação é um problema grande, porque tudo vai parar. Então tem que gerar todo tipo de festas, todo tipo de produtos. E isso parece benevolente. Não é benevolente, porque a mente do criador, do produto, da ideia, vai determinar qual tipo de impacto esse produto vai ter na sociedade. Mas até que o povo compre essas festas, você pode imaginar quantas famílias vivem desses comércios que está andando. Esse é o capitalismo. Uma economia do mais hábil. Não se estuda o capitalismo neoliberal, é ainda mais avançado nessa visão do egoísmo que o capitalismo de John Maynard Keynes. É isso, caro irmão. Então, o capitalismo é a segunda ideia fundamentada exatamente no egoísmo individual. Isso vem andando, mas estamos em crise com o capitalismo hoje. No mundo inteiro. Estados Unidos, por exemplo, que é a grande casa do capitalismo, o garantor da estabilidade mundial até então, está começando a confiscar ativos de outros países em nome da democracia e liberdade. Que liberalismo é isso? Não, se não tem confiança nessa casa principal da máquina fundamental da economia, o sistema inteiro vai ruir. Pessoas não vão ter confiança. Os governantes de outro país não vão ter confiança depois de ser dinheiro nos bancos americanos ou europeus, porque a qualquer momento alguém pode decidir, faça isso, e tu fala não quero, ele confisca. Então, essa questão, e isso acontece por quê? Porque tem crise.